Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje o nosso brigadeiro, major brigadeiro do ar, Dr. Raul José Ferreira Dias. Está com saudade do meu amigo? Pois é, eu também, saudade dos amigos aqui da mesa e principalmente dos nossos telespectadores que nos acompanham aí no nosso Pampa Debate. O senhor andava voando por onde? Eu fiz uma esticadinha com a doutora Andréia, nós fomos até Imbituba. 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 Onde o Álvaro Catão foi rei. Ele que foi as praias grande. Ali, ele era o dono, exemplo do Temer, que era o dono do Porto de Santos, ele era o dono do Porto de Imbituba. Sim, ali Sabe dessa? Não sabia que ele era... Não, nosso amigo Jorge Gardel sabe dessa? Eu não sabia que ele tinha sido o dono do Porto, mas ali já teve... Dono, Sim, mas ali o... Dono no sentido político. O Porto de Imbituba, desde algum tempo atrás, inclusive no final do século XIX, tinha uma participação muito importante do carvão de Santa Catarina, né? E ela não saía por Tubarão, saía por Imbituba. A estrada de ferro, que inclusive existe até hoje. Luiz Pereira Lima, o Luiz já esteve aqui depois do Ano Novo, já esteve com a gente aqui, já debateu. Deve estar feliz da vida com o discurso Bolsonaro por duas razões. Ele foi curto, o discurso. Sempre é bom o discurso curto, né? O ruim são os discursos muito longos, né? E pelo aproveitamento que ele deu em quantos minutos? 9 minutos? Não, 6 minutos e 48 segundos. 6 minutos e 48. Deu um belo aproveitamento. Ele aproveitou esse espaço da melhor forma possível. Por isso que o Luiz está sorridente aqui. Mas evidente, porque a objetividade é matiz. Quem está mais feliz que tu é o Lênin Streck, com o discurso do, a objetividade é matiz das pessoas inteligentes. Eu não posso rir. O Calil me fez isso aqui e conseguiu me quebrar 2 costelas, o Calil sempre. E quando o indivíduo... Mas eu volto, Calil. Quando a pessoa tem muita dificuldade de expressar o que pensa, mostra a confusão mental que ela tem. Por exemplo, o governo anterior, provavelmente a Dilma falaria 15 minutos e o tradutor 30. Por que tu está comparando com a Dilma? O tradutor 30, porque ela não falaria, ela balbuciaria. Mas por que tu compara com a Dilma? A Dilma porque era presidente anterior. Era presidente anterior. Não, anterior era o Temer. Não, anterior ao Temer. Então, aliás, ela foi expulsa. O Temer não tinha nem a sala cheia quando ele foi falar. Primeiro, não fez a abertura, né? E quando ele foi falar, teria mais ou menos 70% de ocupação dos lugares, que também não é tão grande assim aquele auditório. Mas só para você ter coisas de comparação. O auditório estava cheio, né, com tradução simultânea em várias línguas. E, na minha modesta opinião, Paulo, né, ele foi, assim, bastante sincero. Não, só simples. Faltava ter sido insincero. Não, eu falo assim, ele foi simples, ele foi o que ele é. Ele não ficou rebuscando palavras e sacando vento. Mas ele estava muito nervoso. Olha, eu observei desde então. Ele estava nervoso, ele estava inseguro, ele não sabia para onde olhar. Não está habituado com o teleprompter. Não está. Aí olhava. Não está habituado. Porque olhava, ele estava muito. Isso aí é verdade. Você, como homem de mídia, eu também reparei isso. Ele tinha 2... Acho que ele tinha 2 e um menor aqui, foi o que eu observei, tinha 2 grandes aqui, e ele realmente não estava à vontade com aquelas... Tem que treinar. Tem que treinar. Tem que treinar, agora, fazer quem dava mídia um show treino. no teleprompter era o Obama. Opa! Sim. O Obama era um show no teleprompter. Meu querido... Pô, ver os Estados Unidos, a cara dos Estados Unidos com o Obama e a cara dos Estados Unidos com o Em primeiro lugar... Que mudança, hein? Eu cheguei hoje... Não, a cara dos Estados Unidos com o Obama e com o Trump. Vamos abrir te perguntando isso. O novo presidente ele faz uma política extraordinariamente diferente. O que ele diz hoje não é o que ele diz amanhã. Então, a estratégia é baseada no ninguém vai me flagrar porque eu estou sempre dentro de uma linha inatangível e eu passo pelo meio. Ele é exatamente isso. Não, mas eu achei... diferente a coisa. Mas eu queria dizer, o primeiro comentário meu... Primeiro comentário meu é que se o Paulo quebrou 2 costelas, ele se lembra de Adão,
com uma costela fez a obra-prima da civilização. Tu podia fazer gêmeas com essas duas costelas quebradas. Né? Já pensou? Pois é, Seria uma boa... Quem tu achou da ideia? Não, a ideia nesse aspecto é maravilhosa. Eu só Não gostei. fala em gêmeos, teve um amigo eu não nosso, gostei. grande amigo teu, que morreu no dia que realizaria os seus sonhos, aí com as gêmeas. Mas que barbaridade. Ele e outro colega teu. É mesmo? Uma fuzil, eu não vou dizer o nome. O dia que eu saí com as gêmeas, ele morre. Mas que bárbaro. O coronel disse que o governo Bolsonaro está sendo caracterizado. Não, eu o que não ele disse diz nada. hoje, ou pelo menos ele está dizendo o que diz hoje, não quer dizer que ele vai dizer amanhã. Não, eu falei sobre o Trump. O Trump. Perdão. Sobre o Bolsonaro, eu quero dizer outra coisa. Perdão. Eu quero lembrar Shakespeare. Muito lá. Cuidado, que o drama da casa derrama veneno sobre o cálice do palácio. É verdade. Muito perigoso. Isso é Shakespeare. O drama E quem da casa derrama veneno sobre o Senhor, cálice. perdoai, ele não sabe o que faz. Ai, já tu vai para o Cristo, né? Não. Bolsonaro está tendo uma função que é dificílima no país, que é a utilização de um verbo intransitivo, que é despetizar. Este verbo ele não precisa complemento algum. Aliás, como todo verbo intransitivo. Então, diz assim, este verbo tem uma conotação assim, salvadora do país. Isto que está fazendo com que a mídia fique desesperada. Qual é a mídia que está desesperada? Tem uma que está desesperada. Mas por quê? Abre pela manhã no Jornal Nacional, Bom Dia Rio Grande, Bom Dia Brasil, com Flávio Bolsonaro. Às 9 horas. Bom dia, Flávio. Às 9 horas já começa de novo. Às 10 horas não para mais. Nós estamos falando de Mas estão inventando? Mas tudo, nós estamos falando de R$2.000. imprensa marrom, tu tá Não, dizendo? R$2.000. Nós estamos falando de R$2.000. R$2.000 vezes quantos? Vezes 48, dá 96. Só? Não. A discussão são esses 96 mil. Esqueceram dos trilhões do BNDES. Olha, tu não está no time do Olavo de Carvalho. Não. Eu tô no... Meu time é o meu. Hã? Porque eu independo disso aí para viver e para... Só tu fazer um comentário que não tem justificativo por meia dúzia de reais, começaram primeiro mentindo que é 1.200.000. 600 que entrou, 600 que saiu. Então, 600 mil. São 600 mil. Não começa da manchete de 1.200, porque não é. Tem um do PT de 24 milhões. 49. 49. O líder, 49 milhões de reais. 49 Esse foi esquecido. Que seriam, no caso, 24.500. Fazendo justiça também, Por né? que não sai desse redemoinho? Por que não explica? Hein? Por que não sai do redemoinho? Por que não explica? Está no redemoinho e vai. Mas já explicou 45 vezes? Não, olha só, qualquer coisa que ele diga agora, qualquer Mas coisa que qualquer ele... coisa que ele diga agora não vai corresponder à verdade. Não, mas o jogador, aquele de vôlei, disse, não, fui eu que comprei e eu que paguei. Por que era em 2.000? 2.000 porque eu não posso depositar na Laje mais de 2.000. Por que Foram que durante não? 2 meses. Porque não pode, Porque tio. não Pode pode. depositar qualquer continha, Não qualquer pode. banco. Não. Pode depositar qualquer continha. Sim, aí ele vai qualquer entrar na banco. fila, Vai ele entrar na fila, no caixa 40 eletrônico. minutos, 30 minutos numa fila. Ele não... Tchê, tu conheces a agência? Olha só, Mas, eu conheço a explicação Assembleia. tem que ser dada por quem depositou. Os anjos desceram A do mídia céu. tem que perguntar para quem Eu não tenho nada a depositou. ver, tchê. Para quem anjos- depositou. Não, os anjos ninguém é desceram anjo. do céu. Agora, Ninguém é depois diz anjo, assim, tia. comprou Ninguém é 2 apartamentos, como se fosse apartamento de Vila Souza, desde 2002. Mas vem cá, vocês estão brincando comigo. Desde 2002, um deputado não pode comprar 2 apartamentos de 1 milhão, Ele não mas é estão só um brincando deputado, comigo. ele é um empresário também. Não, mas o empresário é depois. Ah, tá. O empresário foi depois. Tá. Como deputado. E depois, Mas o interessante é que tenha vocês havido- nem acham graça, né? Vocês falam Eu não, sério. Não. Eu falo muito Paulo, Vocês sério. devem estar fazendo esforço Porque, para não, Paulo, não, porque é um Paulo. esforço Não é da isso. mídia desesperador por uma pessoa. Nada é mais desesperador que defender o indefensável. Não, mas eu não estou defendendo o Não, indefensável. Aliás, eu nem estou preocupado com isso, porque isso não diz respeito ao Pague governo. quem tiver que pagar. Claro, é isso que tem que ser. Se Isso. ele tiver culpa em cartório, É o Que diz- vá preso. é o que se disse o ele Mourão. tiver culpa em cartório, ele tem que ser punido. Mourão disse, Mas não o Isso não é governo. problema Mas de não o governo. governo. Problema Mas lá não do tem nada que Legislativo linkar do com o Estado. governo, mas quem é que está linkando Não, com o governo? opa, É a da rede justiça. está limpando. Ele disse. É da Porque justiça. deve. Só por causa do Mourão sobrenome. disse, Claro, mas o chega, problema né? é que o sobrenome fere, é isso. Se o Flávio Bolsonaro
for culpado, ele que responda pelos seus atos. Perfeitamente. Tem mais de 20 anos ou 18 Isso me anos, lembra não sei do Mourão quê. também, que é nosso amigo querido, esteve aqui, Bolsonaro esteve aqui. Justificar o filho, não, porque antes não fazia depuração de honestidade no Banco do Brasil e não se avaliava a qualidade das pessoas. O Banco do Brasil sempre foi primoroso. O Banco do Brasil é grande porque seus profissionais são primorosos. Maravilha. O Bendini, então, foi brilhante o presidente do Banco do Brasil. Paulo, você tá não preso. pode. Aí eu vou ter que dizer. Está preso. Tá bom, então nós temos, nós temos também nas Forças Armadas, Sim. na área nuclear. Claro. É importante. E agora isso significa dizer que todos na aeronáutica... Não tem, Disseste, tem, mas você sempre qualquer foi assim. lugar tem Mas olha só. médicos competentes, Mas você- tem e médicos incompetentes em qualquer incompetentes, lugar. tem médicos que são honestos, decentes, outros corretos, corruptos. tem médicos desonestos em qualquer profissão. qualquer tem. atividade. Paulo, mas Então, foi não você adianta que generalizar. disse que o Banco do general Brasil Mourão sabe sempre- que ele errou. Porque os funcionários do Banco do Brasil passam por uma excelente depuração. O presidente entra lá por uma indicação política. Por uma indicação política. Mesmo sendo, se for funcionário, mesmo sendo funcionário. Paulo, E nada garante que o cara pode ser 100% honesto. Dezenas de cargos foram criados eu no queria governo do colocar PT. uma coisa, e aqui eu estou falando em família. Quando o Marum ganhou o cargo do Temer, Sim. Eu, se fosse um Marum, Temer, eu não. daria o cargo pro Temer. Pro Marum. Deu para o Marum. Então, Porque ele foi companheiro dá leal licença. ao Temer, claro. Quer dizer, o que disse o Mourão? Eu, se fosse o presidente do Banco do Brasil, eu promoveria o filho do, Também. Pois então. do Mourão. Claro, o filho do vice-presidente eu vou promover, tô louco. Pois então, o que eu eu não quero- entendo qual é a crítica que está Daí eu fazendo. estou criticando é o Mourão por ter desqualificado os profissionais do Banco do Brasil, eu vou repetir. Não analiso a promoção do Mourão, do filho do Mourão. Acho que cada um promove quem quiser. Por isso o cara está no cargo de presidente, ele promove quem quiser. Eu estou avaliando o que disse o general Mourão, que eu não concordo com o que ele disse com referência aos funcionários. Isso é a mesma coisa que dizer que os generais Há alguns não funcionários. passam por depuração. Ele deve ter falado de alguns Os funcionários. generais que serviram os governos anteriores não passaram por processo de avaliação de honestidade e competência. É a mesma coisa. Convenhamos. Politicamente... Está errado, general Mourão. Foi prejudicial. Nós vamos defender à o imagem dele. indefensável. Poderá recuperar e vai recuperar, e eu quero que recupere, mas isso não devia ter sido feito, essa nomeação do filho. Eu sei bem o que houve por baixo. Por baixo houve outras coisas, houve um querer agradar o filho. Eu conheço Mas bem isso faz essa parte, né? Isso é inerente. Vai agradar Isso quem? existe desde que o Império está aí. Sempre existiu em qualquer lugar do mundo. O outro lá não botou o genro lá? Lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos? Não, eu nem vou comentar. Não, eu a respeito acho o de seguinte, filho do isso fulano, aí- né? Não, mas não, eu não O cara é condeno. funcionário de carreira Eu do não Brasil. condeno. Se eu Houve tivesse lá, oportunidade, foi lá. se eu tivesse lá, eu teria feito. A mesma Olha aqui, coisa. eu acho que tanto esse caso do Mourão como esse caso do filho Bolsonaro, perante a montanhesca estatura dos programas brasileiros, nós estamos presos à pulga no congote do elefante. Nós estamos em coisinhas muito pequenas. É porque não Só tem o que que essas falar. coisas pequenas são simbólicas. Eu vou. E como são simbólicas, se impõem. Eu só Mas queria- desta maneira, porque pode ser não um tem o que pequeno. falar, passa o dia todo falando, não existe mais notícia nenhuma. Sim. Mas devia passar o dia a respeito do Nem o João de Maduro. Deus mais a notícia. Não, Não, nem e o esse coitado BNDES, Paulo? Ninguém. O troço foi colocado assim, bem pequenininho. Mas aí, meu amigo, aí entra inteligência de governo. Aí o governo tem que ser gerador de notícias positivas. Sim, eu De concordo. abrir a caixa preta. Sim, eu concordo. Mas abre a Mas caixa não preta, sai não nada. aparece. Mas a Globo não coloca. Coloca. Não. Coloca. Só do Flávio Bolsonaro. O momento hoje da Globo é de ter Coloca. sensibilidade, não é de ser oposição. Coloca. E ela vai dizer Está assim, faltando ao governo as sacadas. Né, que ele tem armas poderosíssimas na mão que não está usando. Que não está usando e está deixando. Isso eu disse uma vez para a governadora Ieda Cruz, nossa amiga, colega participante do programa. Né, os secretários têm que falar, porque corria a lenda que ela não deixava o secretário falar. Como ela é uma só, abrir espaço para a oposição falar. E a oposição sempre torpedeando ela. Deixa os secretários falar. Quanto mais falar em defesa das suas secretarias, das suas pastas e do governo, melhor. Tem que deixar falar, mas de forma orientada. Coordenada, orquestrada, né? Abre o BNDES com um caráter de urgência. Pronto, já te gerou um fato novo. Né?
e abre outros segmentos que estão aí pululando, né, para serem analisados, avaliados. Que é maior vergonha do que o INCRA? Abre. Mas está aberto. Não está aberto. Está aberto. Não está aberto. Tem pluri, Tá aberto. tem uma casta dominante ainda. Tá aberto. Os técnicos sabotam, não está aberto. Não há notícia. nenhum Tá caminho aberto. para o governo senão a sua eficiência. Ah, Fora da sua eficiência, volta tudo a como estava. O passado não se repete, mas o único partido organizado dentro do Brasil é o PT. Sim. Então, este é o partido que está na espera, se o governo não for eficiente, retorna ao seu momento histórico. É assim que eu vejo. Não, Só o ele caminho da eficiência. Ele Não é, Paulo? tem Concorda? estrutura, Perfeito. tem planejamento, tem tudo. Tudo dentro do manual, tia. É exatamente É dentro muito do cedo manual. para julgar um governo. O governo Não, se não, é julga que com o- 90 dias. Não O estamos brigadeiro julgando está o governo. falando do PT? Eu tô falando do PT. Tá falando O do PT tem uma PT. armação organizada. Sim, É. como a gente furta. Mas e aí com- vem. Não, mas com todo o montante de verbas que ele administrou, formou-se um grande clube. No programa Roda Viva, 17 de 11 de 2005, o ex-presidente da República, que hoje se encontra em Curitiba, disse que o Brasil necessitaria de uma operação mãos limpas, como tem na Itália. Não é possível que nós continuemos assim, etc., sem utilizar esse método anticorrupção. Fez a Itália. Nós precisamos de alguém que faça isso. Que vaticínio, hein? O discurso do Lula, quando tomou posse, foi anunciando reforma agrária, reforma da Previdência, reforma tributária, para que o país encontre seu caminho. E combate a Foi o corrupção. discurso. E combate à corrupção. Foi o discurso de posse dele. É Eu estou verdade. falando de 2005, logo depois do mensalão, que ele quis mostrar que, olha, eu estou fora. Nós precisamos verificar o que houve e o que não houve. No Roda Viva, aquele programa do Augusto O Nunes. próprio Roberto Jefferson diz, vai para casa, Zé. Vai, Zé, vai embora, Zé. Tu está comprometendo um homem correto, honesto, decente, o presidente Lula, Zé. Isto. Quem que disse? Verdade. Roberto Jefferson. Verdade. O FHC, que por tudo isso aí que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu no Brasil, o responsável é o FHC. Não. Não é o Lula. Lula é filhote, está lá por causa dele. Um ataque intelectuais que ele fica nervoso. Não. Se tu atacar qualquer pessoa da intelectualidade, o Luiz Coronel se ofende. Não, Agora Olha aqui, querem o botar o FHC Lula afiliado ao Partido Comunista. Já querem botar o FH no Partido Comunista. Ele é pior. Sabe por que ele é pior? Porque ele é um indivíduo que sabe ler, escrever corrente, etc. Ele pensava alguma coisa. Então ele é pior. O outro não, o outro é semi-alfabetizado. Não tem O sabor estrutura. é irresistível, o meu caro Luiz Coronel, Luiz Pereira Lima e Raul José Ferreira Dias. É verdade. Linguiça e salsichões da Castro, um espetáculo. E na praia, então, Os não se fala. embutidos, putz, ali na praia, em todas as barracas, tu vê o churipan com a Castro. Tem coisa igual. Não. O pão nem vou falar, porque lá tem uns pães maravilhosos na praia. Tem uns que não são as porcarias, mas tem pães maravilhosos. E a qualidade vem desde 1960, está aí em toda a rede Zafari. Linguiças e salsichões da Castro Alimentos, Castro lá de Pelotas. Quer proteger você e sua família? Você quer ter proteção também no litoral norte? Conte com a Unimed Porto Alegre. Aproveite que a unidade de atendimento de Torres está com novidades. Em novo endereço, com serviços e horários de atendimento diferenciado até o dia 10 de março de 2019, até depois do Carnaval. Faça uma visita na rua Bento Gonçalves, 175. Bento Gonçalves, 175, no centro de Torres. Unimed, cuidar de você, este é o plano. O Cremers informa, atenção para o desconto da anuidade 2019 para a pessoa física. O desconto, Luiz Pereira Lima, que não pagou o Cremers ainda, é de 5%. Já paguei. Pagou? Claro. Aproveitou 5%? Sim. É válido para pagamentos realizados até o dia 31 de janeiro. 735. Os boletos foram enviados pelo correio e também já estão disponíveis no site do Cremers. Basta clicar na opção emissão do boleto para realizar o pagamento. Quanto pagasse? 735. Que barbada, hein? Está mais barato que o CREA. É? Né? Vamos ver.
E o valor do CREMERS é o mesmo em todo, Sim, em todo o Brasil. país. O CREA não é? Não, hein? O CREA não é? O CREA é, mas é mais caro. Né? É porque nós somos mais pobres, a gente paga conforme a necessidade de Tá bom, cada um. são mais médicos tem em todo o Brasil e aos borbotões. Eu Tem sei mais disso. médicos que engenheiros. Né? Paulo Como ele Sérgio, a Globo comandou o golpe contra a presidente Dilma. Ela é idolatrada pelos coxinhas e batedores de panelas que elegeram Bolsonaro. Hoje o vento virou, estão sentindo na pele o poder do plim-plim. Dilon Camilo. Só podia ser o Odilon Camilo. Ângelo, Mas ele deu na pleura. Não. O problema Me fale ainda na pleura. Não. eu gostaria... Eu me lembro do Calil. O problema do Odilon Camilo, sério, é que o fanatismo é um problema. Quando o fanatismo entra pela porta, a razão sai pela janela, Odilon. Eu acho que o Odilon, viu, esquece uma coisa. Foi a primeira manifestação política e que a internet entra como uma realidade nova dentro do sistema de comunicação. Achar que o Blim-Blim da Globo tinha comandado aquela massa que era toda chamada através da internet é uma espécie de miopia histórica. Eu 8 tenho segundos de muito televisão. respeito por ele. 8 segundos de televisão? Eu tenho muito respeito por qualquer Boa noite, opinião. Paulo Sérgio. Pela primeira vez vejo Luizinho defender o Lula. Meu Deus, o que aconteceu com o nosso doutor? Um forte abraço ao meu irmão Raul Dias e ao maior poeta do Rio Grande do Sul, Luiz Coronel, Cristiano Bernardes de Viamão. Não, Cristiano, bem ao Cristiano. contrário. Bem ao contrário, eu fui irônico dizendo que ele é um indivíduo inculto. E como todo indivíduo que não tem nenhuma estrutura emocional, de cultura, de berço, ele é levado, de repente, a furtar. Doutor Luiz Pereira Lima. Esse de berço eu não gosto. Né? Olha que o Machado de Assis não tinha berço. Sim. Olha que o Aleijadinho não tinha berço. Mas Olha tinha que o Pelé trabalho, não tinha berço. tinha vontade de Não trabalhar. me põe essa palavra berço, que ela aristocratiza o mérito. Não. As que é mais pessoas fácil. da origem mais humilde, Não. o Jefferson, Thomas Jefferson, Mas, não tinha Coronel, berço. é mais fácil uma pessoa que nasceu numa família estruturada, né? Berço não quer... do que, eu exato, uma entendi, família não é- estruturada, não que é- tem não é um na pai elite. que tem um superego, que é importante para nós. Queira ou não, é Quem teve a importante. sorte de nascer assim, tudo bem. Exatamente. Quem teve a Então o sorte mérito de de quem nascer. não teve é maior ainda. O É mérito verdade. de quem não teve, Que é o caso do chamado Barack berço, Obama. é maior ainda. Não sei. O Donald Sei. Trump recebeu 480 milhões de dólares do pai para começar a vida. Um terreno do Trump Tower e um hotelzinho em Manhattan. E aí o que ele pra fez? Ele reformar. E o que ele fez? Hein? Uma fortuna incalculável. Tu larga 400, Então, agora teve outros tu que larga receberam. 480 milhões de dólares. Na tua Bah, mão. mas tem gente que Não botou precisa fora. nem o terreno. Olha aqui, eu conheço Não precisa. várias pessoas que receberam precisa esse nem o dinheiro. terreno e nem o Tu hotelzinho. conheces também, o Coronel, todos nós conhecemos e estão pobres. Doutor Luiz Pereira Lima, fui aluno da querida Dona Sueli, tua mãe. Ah, que maravilha. Tá? Mas eu gostaria de saber o que tu está achando do escândalo do filho do Bolsonaro, Maria Júlia Lemos, Olha. professor especialista em educação. Maria Júlia, que bom que fosse aluna da minha mãe. Provavelmente do Dom Diogo de Souza, que ela foi diretora do Dom Diogo de Eu Souza. mencionei lá. Ah, é. Né? Que maravilha. E, como a grande maioria dos professores, há um problema. Eles têm um problema. Certamente não votaram no Bolsonaro. Duvido que a senhora tenha votado no Bolsonaro. Duvido. Acuse. E pegaram algumas coisas que estão aí à mídia, toda hora repetindo isso e aquilo, que não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. E acho que não é tão importante quanto as outras coisas que acontecem no Brasil. Será que esse rapaz, agora eleito senador, não tem essa importância tamanha para poder derrubar um governo que a Globo está dando? Que puna todos os seus erros. Todos. Boa tarde, excelente programa, altíssimo nível. Parabéns ao doutor Luiz Pereira Lima pelo belo relógio. Quem te deu esse relógio, doutor Luiz Pereira Lima? Quem Se o me meu deu? relógio, não vi, eu estou na contramão. Quem aqui. me deu? É. Como é que é? Quem Ganhou de me presente. deu? É. Quem te deu esse Não relógio? sabes o que é isso, Paulo Sérgio. Deixa eu ver. Quem me deu? Isso foi muito trabalho. Muito Deixa eu ver, deixa eu ver.
Deixa eu ver o relógio. Meu Deus Eles do céu. notam tudo. Deixa eu... Sim, por favor. Mas não viram o teu laptop ainda. Quem foi que te deu esse não. laptop? Tá aqui o meu laptop, se vocês quiserem. Tá aqui o meu laptop. Deixa eu ver o teu relógio Tá com aqui. problema, meu laptop. Mostra aqui o teu relógio que eu não vi. Não, deixa assim, o teu tá Deixa eu melhor. ver, deixa eu ver o teu relógio. Aqui não dá pra ver. Patek Philippe. Não. Quanto não ganha um animal desse? Barbaridade. Pra ter um relógio desse? Ai, Eu passava um ano na Europa com um relógio desse. Eu não posso. Eu, cada vez que eu vou falar, eu me lembro do Calil Sebe Neto, rapaz. Pelo fez amor, fissura. pelo amor de Deus. Por trás, Calil, me dá um joelhaço. Mas isso não é futebol setorado, é Mas o que ele estava setorado. fazendo? Ele veio por trás de ti, o que ele estava Não, fazendo? jogando bola. Ah, jogando O que bola. tu achou que eu estivesse fazendo? Não, fiquei nervoso. Tá me estranhando? Fiquei nervoso. Tá me estranhando, Luiz? Pô, que é isso? Tu me conhece. Tu mais do que ninguém me conhece. Sabe que é? Mas também compromete, assim, mais do que ninguém. Compromete a ele. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, há vinhos do mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lipe César, 203. Vamos agora às informações da nossa Unicred. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olha, meus amigos, excelente mensagem da Unicred. Agora, as placas, as novas placas. Primeiro, eu olho as placas argentinas, são placas bonitas, né? Placas simples, bonitas. As nossas enfeitaram, os números têm letras na transversal, por trás, tem uns floreadinhos. E eu vejo as pessoas se queixar. Como é bom ver as placas, o nome da cidade, onde são os carros. Tiraram completamente isso do Brasil e o número da placa. Difícil. Mas isso é... Vem cá, Tio, como diria o Glagranha, tem linguiça embaixo desse pirão. Isso é igual o kit de primeiro socorro. Aquele kit que veio assim. Não, o extintor de incêndio. E por aí vai. E por aí vai. É difícil, Paulo, é difícil. É que tem que dar emprego para essa massa de gente que vai para o governo. Que depois é uma coisa de voto. Mas fica inventando. Mas, Exato. porra, por que não botar o nome da localidade, que é o... Porque Olha, eu sou mas um é cara que gosta de facilita. olhar o... Mas é que facilita, Paulo Sérgio. Não, tu tem que entender isso. Facilita e vai ser sempre a mesma coisa, não precisa funcionário. Mas não precisa funcionário. Então o funcionário é contratado, ele precisa arrumar mais 6 assessores para chegar ali. É como essa discussão na Câmara, que muda o laçador para cá e que muda... Passa o dia falando no laçador, mas parem com isso. Uma cidade que está quebrada. Vai trocar o laçador de lugar? Está quebrada a cidade. Mas que é isso, rapaz? É difícil. Eu acho que tem coisas mais importantes para serem discutidas. Não, mas todo a cidade está quebrada. Vai discutir o laçador. Mas senão não tem o que importa, não pode ser discutido. É como aquela mudança da Castelo Branco para não sei o quê. Ficaram 3 anos, vai para a justiça, ocupando procuradores, ocupando juízes, ocupando isso, ocupando aquilo. Gastando para chegar ao mesmo lugar que era. Mas quando o essencial... Mas aí tu pega todos esses supérfluos aí, essas besteiras, Sim. como exumação do João Goulart. Jango. É exatamente isso. Mas não, Quanto se quanto custou gastou? aquilo pro Quanto país? gastou a Maria do Rosário com aquilo? Do teu dinheiro, do meu, do nosso? E indiretamente do dela também? Ele está morto. Mas eu sabia que estava morto, todo mundo sabia que estava morto. O Luizinho é radical, né? Não, mas... Mas não é radical, não é radical. Mas, por favor. O que leva isso? Depois eu quero saber como é que se descobre se ele morreu de infarto ou não infarto, não sei quantos anos depois, que não existe mais coração. Não existe mais o coração. Sim, porque... Como é que vai saber? Esse coração simbólico. Aí trouxe quem? Quem vieram? Quem veio para cá para discutir isso? Médicos cubanos. Sim, agora tu vê. Vocês lembram? Olha só, vou te citar. Cubanos. Vou te citar 4 aqui. Por favor. O kit de primeiro socorro. Tá. A questão do extintor de incêndio. Nossa tomada
de luz. Não, a tomada de 3 pinos. A tomada de 3 pinos. Isso é mal, né? Né? E agora essa das placas são 4. Olha o prejuízo que trouxe para o cidadão. Para o cidadão. Cidadão. E para quem deu dinheiro isso? Não, para quem? Mas teve alguns indivíduos que ganharam muito com isso. Isso é certo. Para a maioria da população trouxe prejuízo. Agora, para um grupo populacional, trouxe muito dinheiro. Quem fabricou três pinos. E o cara do kit. Sim. Mas fica... Imagina um camarada tá com a costela quebrada. Aí Não fala, eu me lembro do Calil. Ele tem que ter lá mercúrio cromo. Mercúrio cromo. Band-aid. Mercúrio cromo é uma pintura. Para a população, é uma pintura, que é pintar um ferimento, pinta com mercúrio cromo. Band-aid. Gaze. Mas vem cá. O cara teve um acidente de automóvel, teve viscerado na estrada, vai botar uma gazezinha. Umazinha aqui. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Então, nem adianta querer discutir isso aí. Eu me lembro que eu tive, na época, né, meu carro, eu tive que ir comprar. Sim. Lá na farmácia, lá onde é que eu fui, comprei o kitzinho e botei lá dentro do carro. Entendeu? Não se cria nada para facilitar. Se o Bolsonaro conseguir agilizar isso aí, desburocratizar o país, acabar com esses supérfluos todos que se cria, já ganhou a sociedade. Paulo, é o que disse o Pedro Bala, lá, teu Sim. amigo Pedro Bala, lá de Gramado. Um prefeito tem que ter 4 armas. Se ele não tivesse essas 4 armas, ele é um mau prefeito. Ele tem que ter tinta, pincel, ele tem que ter enxada para cortar grama e tem um outro aí. São 4. Tinta, pincel e vassoura. Se ele não tiver essas 4, ele é um mau prefeito. Porque isso é que limpa a cidade. Isso que arruma a cidade. Não, é o asfalto, em vez de enxada é o asfalto. É o asfalto, o pincel, a tinta e a vassoura. Ele arruma a cidade. E está consagrado. O que está faltando em Porto Alegre. Eu acho que um desses itens, Porto Alegre tem que... E o dinheiro para fazer isso aí também. Tem. Paulo, eu vou... Mas não é o dinheiro para fazer. Vem cá, com os funcionários que tem aí, os terceirizados que tem, as contratações que tem, se tu não vai conseguir limpar uma cidade, se tu não vai conseguir asfaltar uma cidade, se tu não vai conseguir tapar buraco, convenhamos. Você não precisa de dinheiro, isso é o básico. Eu pedi a semana passada a guia para pagamento de um IPTU, não é esse, quando faz uma escritura tem que ter TBI. Para a prefeitura de Porto Alegre, hein? Ou seja, eu quero dar um dinheiro para a prefeitura, ou seja, tirar fora um dinheiro. E para dizer que é meu um determinado apartamento, e eu não consigo a guia, porque tem que avaliar, que não sei o que, faz mais de semana. Ou seja, a prefeitura tinha que dizer assim, tá aqui a guia, o senhor pague, pelo amor de Deus, pague agora, me dê agora o dinheiro. Não, faz mais de semana. A guia para pagamento de TBI. É assim, Porto Alegre. Não consigo. Não está pronto ainda, não está pronto para Tem um conto maravilhoso sobre a lâmpada que estava apagada. Então, não se podia mexer nele, que só o pessoal do almoxarifado, que estava de férias. Então, a lâmpada ficou quase que um mês apagada. Um dia veio a faxineira e, limpando a lâmpada, viu que ela estava razoavelmente frouxa. E apertou e a lâmpada acendeu. Não é? Então, é mais ou menos essa estrutura crítica da história da burocracia. Ter 50 funcionários. Mas tem uma que eu li. A do Exército, né? Daquelas Forças Armadas. Antigamente os milicos usavam cabelo comprido, barba. Né? Pode olhar aí, historicamente, tudo cabelo comprido. Aí deu uma... Lá pelos anos 30, lá 40, deu um surto de piolho. Aí veio uma determinação para colégios, para tudo, para cortar o cabelo reco, né? E barba. Não podia ter. E, putz, entrou em vigor e nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Tá bem, né? Ela tinha um objetivo sanitário. Não, sim. Eu estou dizendo que tem coisas que tu cria uma determinação, perde a razão de ser e tu não modifica. E ela continua de eterno. Mas eu queria só voltar... Você tem N exemplos? Sobre esse assunto que o doutor Luiz falou. Olha só. Esse negócio de ter carguinho e emprego, não sei o quê, tem um dado
E a gente não pode perder de vista. No primeiro governo daquele senhor, Pedeuta, que tu referiu, foram criados no Brasil... Vai dar o nome do governo? Sim, o governo Lula. Ah, o governo Lula. O primeiro governo dele. Primeiro. 45 mil cargos de livre nomeação e livre exoneração. Isso tem DAS na administração, tem FG não sei aonde, tem cargo no Banco do Brasil, na Petrobras. 45 mil. 45 mil, tio. Agora tu imagina... Os agentes infiltrados. Sim, olha só. Isso dados lá de 2007. Nós estávamos na ativa. 2007. Agora tu imagina quanto que este partido arrecadava no Caixa 1. Porque muitos, ou quase todos... Filiação. Entra na filiação, ele autoriza o desconto em folha. Em folha. Para o partido. Para o partido. Sim. Como contribuição. Mas a Dilma, num dia, nomeou 14 mil. E aí? No programa Mais Médicos. Num dia, ela com 14 mil agentes para fazerem propaganda infiltrados nas periferias do governo petista. Então vamos agora ao quadro de saúde, com o nosso querido Dr. Gilberto Schwartzman. Então vamos a ele. Fale, Dr. Gilberto. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Opa. Obrigado, doutor Gilberto, nosso PhD em Oncologia, né? Titular do Clínica. Uma bela figura humana também. Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Capla, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul e dono da nossa vinícola. Maravilha. Tudo isso. Tudo isso. Tem uns que tem vinícola, tá? E outros sem fazenda. É assim, a vida é assim. Mas todos oriundos da medicina. Luizinho. Paulo, por que a Globo não investigou o filho do Lula? A partir de agora, só assisto a Pampa e o SBT. Felipe de São Leopoldo. O Felipe, antes de tudo, é uma pessoa de bom gosto. Antes de tudo. E um cara responsável. Tem um macetezinho que eu já fiz lá na minha... Entra lá e diz assim, ó, Globo HD, não. E você tira da tua televisão a maravilha. Não precisa. Assista a Pampa, assista o SBT. Eu acho isso excessivo, não? Não. Eu acho que a Globo tem importância como veículo. Aqui, ó, os caras falam, Importância como veículo, tem. Olha o Globo News, olha o Canal 53, que é da Band, que maravilha. Não, todos têm. 79. Band News. O que eu usei, Luiz Coronel, é uma imagem, claro. Logicamente que é uma... Você não chega a esse ponto, né? Eu usei uma figura. Agora, de qualquer maneira, eu sou sincero. Eu estou extremamente seletivo com este grupo jornalístico. Extremamente seletivo. O que a Miriam Leitão está fazendo é uma atitude criminosa. Eu não sei como Boa noite, Paulo Sérgio. O coronel tem total razão. O PT é o mais organizado
partido enquadrilhado do Brasil, Adolfo de Porto Alegre. Isso é o Luiz Coronel que diz. E Ele é responsável por isso. É o único. E ele, O que sobrou do tsunami Paulo da última Sérgio, eleição? é verdade que a Globo deve valores altíssimos para o BNDES e para bancos estrangeiros? Sim. Civieiro de Porto Alegre, 600 não não sei quantos milhões, né? Concordo muito com o dinheiro. doutor Luiz Pera Lima. Berço, sim, e de uma família... Como é? Estruturada e de Escotom de Bento Gonçalves. É porque o berço não foi nesse sentido do berço... De nobreza? De nobreza, não. Eu vou dar um exemplo. Charlie Chaplin. É o berço da Olha aqui, grana. olha aqui, ó. Paulo, Nós temos vários exemplos de as famílias almas milionárias que ficaram Por favor, pobres. os grandes gênios foram almas tumultuadas pela ausência dessa estrutura. Eu vou te dar um exemplo. Charlie Chaplin, pai alcoólatra, mãe não sei o quê, sai aquele gênio. Dostoiévski, eu vou ter indo pelo mundo afora. Exatamente o trauma da ausência de uma estrutura criou grandes personagens. Coronel, Mas tem Na outro história. lado são também. as exceções. Está citando exceções, não é a regra. Não. Claro que uma família desestruturada tem tudo para dar errado. Claro. Claro, isso é óbvio. Mas, é isso Agora, que eu não tô dá falando. para radicalizar. Não, mas eu não estou radicalizando. Eu não estou radicalizando. Eu estou falando que a regra é esta. E eu te digo porque eu vejo isso na própria universidade. O aluno que não tem base, como a gente cada vez vê mais na universidade, que são os cotistas, eles têm uma chance menor de aprendizado. Mas é humano. Claro. É humano do que o indivíduo que está estruturado, que chegou ali, da seleção da seleção. Porque não esqueça o que está acontecendo hoje, essa injustiça. Se havia 100 vagas, 50 estão reservadas para cá, esses 50 melhores, eles são 50 gênios. Não, eu E tenho fica uma uma posição, disparidade na universidade. Eu tenho 50 uma posição gênios muito contra 50 clara que não sobre são. cota. Cota, para mim, é um tribunal racial. Eu admito. Cota racial? Eu admito uma posição em que alguma coisa em que A cota você de dê pobreza. Aí é uma outra uma coisa, outra né? coisa. Veja, os senhores podem acessar o site da FAB. Veja quem é o atual chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Tenente Brigadeiro do Ar, Raul Botelho. Não, mas peraí, aí está citando um em... Mas que teve. passaram Não, mas por lá, foram já teve vários, Tchê. Não, mas sabe o que acontece com a cota, Paulo Sérgio? Uma coisa sei o que criminosa. O que acontece com a cota é o seguinte: vocês poderão ter na universidade um indivíduo de cor preta, milionário, e um branco, pobre, que não entra. Vocês acham isso justo? Isso é o tribunal racial. Eu não Vocês posso acham concordar com isso. Não há como eu que é concordar racista, com que isso. as cotas, como está definida, ela é absolutamente Não é justo. racista. Ela é racista. Tem que ser, a cota tem que ser por... E agora, para concurso público, por parece, poder não tenho aquisitivo. certeza, que também terão cotas para o concurso público, para juízes. Doutor Luiz, admiro a sua pessoa e suas posições. Questiono por que a Globo e Coaf levantam a pequena lavoura de soja de 120, não levantam a lavoura de soja de 120 mil hectares do sul do Pará, um jatinho de milhões. Será que bosta de elefante? De tanto de não entender bem. O Sérgio Augusto... Ele está fazendo uma ligação com o caso do filho do Lula. Sim. É que tem algumas notícias que a gente tem que buscar um pouco mais. Tem algumas coisas que não são exatamente o fato. Contudo, o fato é aquele rapaz, o filho do Lula, teria amealhado alguns milhões num espaço de tempo muito pequenininho, inclusive com algumas transações, eu vou chamar interessantes. Eu até gostaria de fazer, eu quero ver como é que eu posso ajudar História do meu banco, filho. do Dantas. Boa tarde, que belo trio, parabéns a estas joias. Adoro os 3 componentes convidados e esqueci de mandar flores para eles.
Parabéns pelas joias, Rejane Mota, de Porto Alegre. Obrigado, Falei Rejane. joias. Daqui a pouco eu vou inverter aqui. Algumas discordâncias na mesa que enriquecem, né? Vou inverter um pouco a posição aqui dos nossos WhatsApps. É mais fácil culpar a mãe do que responsabilizar o abandono paterno por falar em berço. A placa tem que ter por objetivo dificultar o furto do automóvel. Brizola disse a Globomente, Lula também, e a direita tirou a prova dos 9 somente agora. Está dizendo aqui o nosso telespectador. Nos Estados O Unidos Lula disse, a Brizola disse, e a direita só tirou as provas dos 9 agora. Ô Paulo, eu queria um parêntese. Cota é esmola, desculpe, para não melhorar, não vai melhorar a educação. Valdir de Pelotas. É isso aí, Valdir. Eu quero dizer, Paulo, que o Brasil está num momento assim. Se o Lula é inocente, está se cometendo o mais monumental injustiça histórica do Ocidente. Se o Lula não é inocente, ele é o maior mentiroso da história do Brasil. Estas são as duas realidades. Não, mas isso Mas tudo a bem, segunda Coronel, concordo realidade contigo. é a realidade. É a realidade, concordo contigo. Agora, As duas são os dois. Mas o pior não é isso, Os Coronel. dois? Coronel, o pior é que são 45 milhões de pessoas que acreditam, apenas o voto mostrou isso, Eu não disse nada. Eu só disse que acreditam que o Lula é inocente. 45 milhões de brasileiros, ao votarem no Haddad, acreditaram que o Lula é inocente. Então, isto leva ao fanatismo. É um E o Me fanatismo- perdoem vocês. Graças à Globo ficamos sabendo de todas estas falcatruas de todos os partidos. Maria de Alvorada. Eu acho que era um pouco de mas- verdade. Ela tem nisso. Mas um pouco, né? Que bem que É, tu mas disseste não um foi pouco. da Globo. Não, foi, mas ela- não foi da Globo. Ela A não fez Globo, portas inclusive- fechadas. Sim. Ela não fez portas fechadas Não, para mas corrupção. todas as emissoras anunciaram isso, porque não deixa de ser notícia, pelo fato do cara ser filho do presidente. Mas não agora, tô, né, focando agora nisso. pelas 8 horas da manhã até a meia-noite, só se fala nisso? Não, pare um pouquinho, tem Boa coisas mais noite, Paulo importantes. Sérgio. Concordo plenamente com o médico Pereira Lima. Um abraço, Graça Cruz. Eu falo dos 45 milhões porque, queira ou não, a ideologia pura, assim, o fanatismo, essas duas palavras encerram em si mesmo um diagnóstico. Encerram. E está feito o diagnóstico. Eu acho que tu está esquecendo alguma coisa. Não, várias. Houve são várias, graças. houve um levantamento brasileiro, um apelo à solidariedade social, houve um apelo da sociedade superar sua desigualdade, que empolgou uma nação. E aí estavam as eleições de Lula e também um pouco a eleição de Dilma. Que haja uma frustração histórica. Mas eu te coloco assim, o cara que é colorado, perde o campeonato, vai para a segunda, ele trocou de camiseta? Não, ele não trocou de camiseta. Mas não se trata... Daí o fanatismo. Ele não trocou a Mas é camiseta. isso que eu estou te dizendo. Daí o fanatismo internacional, agora mesmo, está aí o Ministério Público até está em cima internacional. Ninguém vai trocar a Roubaram camiseta. tudo que ele tinha. E ele não vai né? trocar a camiseta. E ele não vai trocar a camiseta. Assim Eu vou- também não, com o PT. Não, mas Marco o de governo é Tapes. diferente. O PT também. Marco de Tapes, boa tarde. A base reacionária voltou. Achei que o doutor estava no brechó vendendo a camisa Canarinho. E o aviador não achou um argumento para defender o roubo, ou melhor, desvio da elite. Elite não rouba, desvia. Fórum para quem não tem. É pior que o desvio. Fórum para motorista, Marco de Tapes. E os 40 pontos na carteira. E o farol que já estava sacramentado, Marco de Tapes. E ele complementa aqui. Aviador, 65 assessores para o Mourão irão reduzir? Militares trabalham 30 anos e chamam os demais de vagabundos. Cota para filhos de militares em escolas militares? Pode, aviador? O Marco de Tapes. Pode, aviador? Não, vamos lá. Marcos, Isso, responde, primeira coisa. responde. Né? Hein? O que você disse que eu disse, eu não disse. Tá? Vamos lá. A cota não é cota. As escolas militares, elas foram feitas para militares. Sabe por quê? Porque, entre outras coisas, a gente, no meu tempo na ativa,
eu fui transferido 18 vezes. Quantas vezes tu foste transferido na tua vida? 1, 2, 3, talvez nenhuma. Eu fui 18. E a ótica, a filosofia das escolas militares é dar justamente aos filhos de militares uma oportunidade de não ter aquela dificuldade e continuar os seus estudos. Essa é a ótica das escolas militares. Segundo, essa história dos 30 anos, eu não sei aonde que você lê, mas não é isso não. São 35 anos e eu, por exemplo, fiquei 42 anos de serviço ativo. Então, essa história, você precisa, talvez, ler um pouquinho mais para não ficar dizendo coisas de que você não entende. Você não sabe. Você só está ouvindo dizer e está repetindo. Faz o seguinte, vamos conversar. Eu converso. Né? Então, vamos conversar. A gente tem como se achar. Né? Marcos de Tapes, nós vamos nos achar. Paulo Sérgio, Luizinho fala em berço. Sabes o que é um berço? É ter condição de estudar. É o Estado dar condições a todas as crianças estudar. Mas o doutor Luiz fala em berço literalmente. Sendo a família próspera, possui berço. Bem educado, bem nutrido, bem vestido. Este é bom porque tem berço. Família tradicional, este tem berço. Abraço a todos, Gregório de Bem Neto de Passo Fundo. Não, deixa eu colocar algumas coisas. Exatamente, como eles pensam, exatamente. Isso é berço. O meu pai é filho de um médico de Pelotas. Veio, passou no vestibular em Porto Alegre, não tinha nada. Sabe o que é nada? E educou os filhos, teve 2 filhos, educou os filhos de maneira que ele pôde educar. Eu entrei numa faculdade pública aos 17 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estudando. Abdiquei do lazer, abdiquei das festas sendo um adolescente de 17 anos. E depois, não querem que eu tenha algum sucesso na vida. Quando tu começou a gostar de festa? 17 anos. Quando tu começaste a gostar de festas? Não, eu pode ter gostado, mas não frequentava porque não podia, não tinha dinheiro para frequentar as festas. Paulo, eu comecei essa mesma jornada um pouquinho antes, eu comecei aos 16 anos. Muito estudo, tio. 17 anos, eu estava vendendo polígrafo na esquina do curso pré-vestibular. Olha a Idade Média, olha o Renascimento. Mas é isso aí. Paulo, é o que eu queria dar um depoimento ante vocês, antes do Luizinho e antes meu desembargado. O que assusta é o seguinte, o Brasil chegou a 65 mil homicídios por ano. A violência desumanizou o país. Então nós temos um empolgamento por medidas muito radicais. E o meu medo é que o Brasil abandone a maior herança que a humanidade tem, que é o humanismo, que é o respeito pelas pessoas, que é a sacralidade da vida humana. Na medida que tu aceitares um combate discriminado à violência, põe em risco a herança humanista, que é o maior patrimônio da humanidade. Paulo Sérgio, o doutor Luiz Pereira Lima sabe, até por berço, que o filho nunca nasce longe do pé, é como a fruta. O Newton de Guaíba. Aliás, todos os filhos não nascem longe do pé. Não, vamos coronel... ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Não acredito. Não Seu sei. ponto final, doutor Luiz Coronel. Eu acho, eu não me lembro se era do Raul Seixas a frase, mas eu gosto muito dela. Torcer que o novo governo não dê certo, é a mesma coisa que torcer que o edifício onde a gente mora desabe, só porque não simpatiza com o síndico. Eu acho essa reflexão de uma grande graça, não é? Parece que é do Raul Seixas. Eu acho que as pessoas que tiverem ainda saudabilidade devem estar pensando, tomara que esse governo acerte, porque isso representa melhoria de vida para os brasileiros. Olá, Paulo Sérgio. Se investigassem a vida do Lula do mesmo jeito que estão investigando a família Bolsonaro, provavelmente achariam até o dedo. Meu ponto final. Parabéns pelo bom humor. Já que nós estamos, perfeito, já que nós estamos aqui num debate, Coronel, que aliás é o nome do programa,
Sabe que o coronel falou de 65 mil mortes por ano, né? Sim. Que nós temos aqui por causa da A violência. França, que é uma 560 e poucos. Que é uma coisa horrorosa, extraordinária. Mas, para que isso diminua de maneira aguda, não é fazendo com que a educação melhore, etc., neste momento. Isso vem paralelo. Tem que ser tomada uma atitude cirúrgica. Há uma infecção, ela está generalizada, e essas pessoas que estão matando inocentes, elas têm que ir para outro lugar, têm que sair da sociedade. Daí por quê? Chamam-se marginais. Marginais são aqueles que vivem à margem, e por isso que eles têm que sair da sociedade. Sou fã incondicional do coronel, mas quem me representa é o brigadeiro e médico. Assino tudo o que eles dizem. José Costa. Seu ponto final, brigadeiro Raul José Ferreira Dias. Não, eu queria... Ele é fã, mas não vota em mim. Não, Vota em ti. não, é só para completar a sua ideia, professor, porque realmente eu vejo, eu concordo, certo? Não é com mais violência que se vai diminuir a violência. Contudo, o que é mais agudo, o que é que houve? O que houve foi... É um conjunto de coisas, é que nem um acidente aeronáutico, ele não acontece por uma coisa, existe um encadeamento para que aquilo aconteça. A lei frouxa, a vitimização do criminoso e a criminalização do policial. É uma série, a falta de presídios e também nisso, mas não o mais importante, o desequilíbrio que causaram a partir de 2003 com o desarmamento das pessoas normais, de bem, as pessoas que compram Civilizadas. Civilizadas, que compram armas no comércio normal, que não tem arma raspada, que não tem... Esse desequilíbrio, com tudo isso que eu já falei, foi que causa... Por isso é que de 2003 para cá, vem aumentando paulatinamente a violência, porque não existe os freios. O que é o freio? É a lei dura, é a criminalização do criminoso, certo? É a valorização do policial, certo? E é o momento em que a posse da arma não tem nada a ver com segurança, absolutamente nada a ver. Tem a ver com a vida, com a valorização da vida, da sua vida, da vida da tua família, aí o senhor e a senhora que nos assistem, e de terceiros e a propriedade, que aqui no Rio Grande do Sul é fundamental que os nossos homens e mulheres do campo, sejam agricultores ou pecuaristas, tenham a sua defesa. Bom, momento social agora. O Max, nosso colega Maxwell, e a Pamela estão nos convidando aqui para o casamento no dia que será realizado no dia 9 de março de 2019. Deixa eu olhar ele, nosso colega aqui, olha o sorriso dele, vai se enforcar. Hein, Luiz Perlino? É bom desejar sucesso para o casal, né? Claro. Pamela e Maxwell. A Pamela Barbosa e Maxwell Ribas Garcia. Sucesso, meu querido amigo. Dia 9 de março, portanto. Eu não vou dizer o local, senão vai dar superlotação, vai dar um fogo no booking lá. Então, fica aí o registro do casamento, né? E os aniversariantes, o procurador Cristiano Bocorni Correia, Ieda Lúcia Semberlin, o Ricardo Luiz Miller, a Sandra Noronha, o teu colega, viu? Até te recomendo ele, viu, Luiz Perlino? O Abelardo Ciula, nosso psiquiatra, da segunda turma da PUC, vê que eu estou bem por dentro, né? Formou na segunda turma da medicina da PUC. A Josi Fischer está de aniversário hoje também. Um grande beijo a Josi, ao Ernesto Ferreira Pinto, a Márcia Corbellini, beijão, Márcia. Olha. Nossa querida amiga Márcia Corbellini, Maria Del Rosário Guerra Lanz, a Ana Luísa Bacégio, a Tarsila Alvorado, um beijão, Tarsila, filha da nossa Ieda Cursus. Tarsila, aniversariando também hoje, entre tantos aniversariantes. E a Ruth Tereza Bier.
Marino Morongon também, são os aniversariantes de hoje. Luiz Coronel, no Momento Social, o teu livro aqui... Queres mostrar as fotografias que eu tirei? Omar, aqui tem 4 sobrinhas do Luiz Coronel. Eu conheço mais de 100. Tanto é que eu, claro que eu vou plagiar o livro Os Sobrinhos do Capitão e vou escrever um livro, vou fazer uns quadrinhos. As Sobrinhas do Coronel. Que fotografia eu tirei? Fotografia Eram meninas chilenas. Eu disse arriba e elas pularam e eu... E o livro que tu nos entregou o coronel, se isso é possível, ele está cada vez Mostra melhor. a capa. Se é possível, ele está cada vez melhor. Leiam, hein? Leiam. Como é o nome do livro? 80 poemas esta noite. Pá! A poesia de Luiz Coronel em Madrid e Salamanca. Já pensou se o Luiz decora? Ele já é cativante, sedutor. 100 poemas, tu imagina com um poema, hein? Pelo amor de Deus. Não, porque realmente são pérolas do conhecimento. Porque o poeta empresta sombrinhas coloridas às palavras. E elas correm, dançam sobre o longo fio estendido entre a imaginação e a realidade. O poeta empresta sombrinhas, as sobrinhas ele não empresta. Esse é o meu problema com o Luiz Coronel. Só as sombrinhas. As sombrinhas pode levar, as sobrinhas ele não empresta. Obrigado, Luiz, te matei agora. Obrigado. Eu só apanho, até hoje eu não disse uma palavra. Obrigado. A única coisa que eu disse para ele para parir gêmeas, já que ele está com 2 costelas quebradas. Foi a única coisa que eu disse, mais ou menos. Muito obrigado a todos. Vem aí o Jornal da Pampa com os nossos apresentadores locais. Ficam as principais notícias do nosso Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite.